Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente pode morrer de tudo menos de tédio. Ontem, né? Bom dia pra você. No seu discurso, o Luiz Fux citou a galera do jiu-jitsu, citou todo mundo, inclusive o Michael Sullivan, compositor lá dos anos 80, que mudou a cara da música pop no Brasil. Faz de conta que ainda é cedo. Deslizes do Fagner, tudo isso saiu da caneta de Sullivan e Massadas. Os caras eram execrados, né, pela inteligência da MPB. Fazia a música da Xuxa também. Faziam as músicas da Xuxa, Sassaricando, do Balão Bambolê. Mágico. Pô, não há artista que não tenha gravado pelo menos uma canção do... Mas é um grande compositor, hein, Michael Sullivan. Temos que reconhecer a grande capacidade criativa. Tremendo compositor. E agora de manhã, o Sullivan, agradecido, gravou um vídeo comentando. Então temos aqui o comentarista político, antes do Andreasa, para aquecer, Michael Sullivan. E a missão de estar à frente de um dos poderes da República em um momento tão difícil da vida política desse país. Tenho, porém, a convicção inabalável de que você é o homem certo para esse momento em que se espera do juiz serenidade, sensibilidade e isenção. Dá pra ver que ele leu, né, que ele preparou o discurso. Andreasa, Luiz Fux é o homem certo, como acredita Michael Sullivan? Pois é, eu quero pedir todas as vênias ao grande Michael Sullivan para dizer que eu não estou certo de que seja Luiz Fux o cidadão ministro indicado para a tarefa de comandar o Supremo Tribunal Federal. Ontem nós falamos sobretudo a respeito do legado de Dias Toffoli. É um legado pesado, um Supremo politizado, fulanizado, transformado mesmo numa espécie de tribunal de pequenas causas políticas, a presença muito forte das decisões monocráticas, algo que me parece deletério, um excesso que resultou em perversão. De modo que eu assisti com muita atenção a posse do ministro Fux à frente do Supremo Tribunal Federal e também li o discurso algumas vezes. Uma das características dessa coluna, pelo menos eu gostaria que assim fosse, é a de fazer análise do discurso, né, Megali? Então, logo no começo do discurso do Fux, tem a primeira parte, inclusive se chama O Povo Brasileiro e a Sua Identidade Constitucional, o Senso de Missão do STF. Eu não sei o que é isso, né? Eu não tenho ideia, não consegui entender o que seja uma identidade constitucional do povo, a não ser o conjunto de garantias e de limites que assegura a cidadania. Mas não ficou claro sobre se seria a respeito disso que falava o ministro Fux. Um discurso muito dúbio. A impressão de que ele gostaria de ser, como presidente do Supremo Tribunal Federal, o que jamais foi como ministro do Supremo Tribunal Federal. Percebi um conflito aí. O que será o senso de missão do STF, se não a direção contida na Constituição Federal? Num momento de crise, é preciso se agarrar à Constituição Federal, não criar sobre o texto constitucional. O ministro fala em a Constituição sair mais fortalecida desta crise, se referindo à janela da pandemia. Sob qualquer crise, Megali, Carla, sob qualquer crise, só se fortalece a Constituição respeitando a Constituição, respeitando a Constituição com rigor, respeitando o que vai escrito na Constituição, inclusive e sobretudo, obviamente, as cláusulas pétreas. Isso, por consequência, só fortalecerá o próprio Supremo Tribunal Federal, tão apequenado nos últimos tempos por muitos dos ministros terem convertido em birutas, ao sabor dos ventos de interesses de ocasião. O respeito ao texto constitucional, eu falo sempre isso aqui, está em baixa. É desafiado por uma série de puxadinhos. Toda semana nós tratamos aqui de algum puxadinho promovido por algum ministro do Supremo, alguma invasão de prerrogativa de um outro poder. E para isso, para essa cultura dos puxadinhos e para essa febre monocrática, o ministro Luiz Fux colaborou imensamente desde que está presente nesse tribunal. Será que, como presidente dessa casa, da nossa Suprema Corte, ele terá um outro comportamento? Parece se propor a isso. Mas estará à altura? Estará à altura? A legitimidade e a autoridade das respostas da Suprema Corte para as nossas crises, para as circunstâncias, para as dificuldades do momento estão em xeque.
mas estão em xeque, e isso fica dúbio no discurso do ministro, estão em xeque porque muitas vezes as respostas do Supremo Tribunal Federal se deram à margem do que diz a Constituição Federal. Estão em xeque porque ministros da Corte Constitucional se julgam ressignificadores do que vai escrito na carta. E isso é muito importante, Megali, porque o ministro falou sobre ressignificação ontem. Um juiz da Suprema Corte, guardião da Constituição, falando em ressignificação do texto constitucional. Isso está errado. Esse balanço é deletério. Convida ao direito criativo, faz justiceiros e oportunistas. O sujeito tem boa intenção, muitas vezes, ao criar a partir da Constituição para resolver um problema. Mas não será esse o papel do parlamentar? Se um ministro da Suprema Corte quer ser ressignificador da Constituição, francamente, com todas as vênias, para usar a linguagem deles, que tire a toga, dispute a eleição e vá arrumar uma cadeira para si no parlamento. Não dá para ser ativista e, ao mesmo tempo, guardião da Constituição Federal. O STF tem de se afastar do palanque da política. Já será conquista de Fux. Ele aliás, promete fazer isso. É dúbio mesmo. Ele promete esvaziar o Supremo Tribunal Federal das questões políticas. Ele fala em combater a judicialização da política. Muito bem. Menos decisão monocrática é necessário para isso, menos personalismo, mais plenário, mais choque de plenário. De novo, Fux terá de ser um outro Fux, se assim quiser se comportar. Ontem eu falei aqui, tratando da herança do Dias Toffoli, sobre o inquérito desprezível das fake news e aquele que promoveu, entre outras coisas, a censura a uma revista, no caso ao Piauí, e me esqueci de citar aqui o precedente aberto pelo próprio Dias Toffoli, anterior a esse inquérito, e é muito importante falar sobre isso, Luiz Fux, que concedeu liminar proibindo, em 2018, em setembro de 2018, se eu não me engano, uma entrevista do ex-presidente Lula à Folha de São Paulo, a nossa colega Mônica Bergamo. Nada impedia que um preso, Lula estava preso naquela ocasião, e eu estou longe de ser um lulista aqui, nada impedia Lula de dar entrevista. Mas Fux proibiu a entrevista e disse que se a entrevista já tivesse acontecido, censura prévia, não poderia ser publicada. Esse é o Luiz Fux, que se apresenta com moral para falar em combate à judicialização da política e do ativismo judicial. Ele mesmo agente do que ora promete combater. Temos que ter muita atenção a isso. Para concluir, torcendo para que dê certo, torcendo para que Fux seja, como presidente do Supremo, é o que o Supremo precisa, o que jamais foi como ministro. Precisamos de um novo Fux, porque se for o Fux havido até aqui, a coisa não parece bem, seria motivo para pessimismo, daríamos um voto de confiança. Tenho a impressão mesmo de que, com todas as vaidades e portanto, sem perceber, o ministro fez uma autocrítica, né, nesse discurso de ontem, mas não sem ser dúbio o tempo todo, como eu disse. Ele falou em corte eminentemente constitucional, Supremo. É isso mesmo, é a Corte Constitucional. Tem de voltar a ser a Corte Constitucional. Não pode ser terreno para justiçamento e para justiceiros, portanto. Mas ele falou também de uma expressão que eu estou até agora querendo entender. Sentimento constitucional do povo. Como é sexta-feira, Megali, eu pago a rodada para a rapaziada toda de chopp. Se alguém, entre os nossos ouvintes, souber me explicar o que é, Carla Bigato, sentimento constitucional do povo. Depois do terceiro chopp eu consigo. Pois é, você vai conseguir depois do terceiro chopp. Mas o problema é que você não pode tomar 3 chopps e ir para o Supremo Tribunal Federal ser ministro, vestir a toga. Mas eu registro que esse tipo de discurso, pelo que eu pude entender, sentimento constitucional do povo, é produto do populismo judicial que nos trouxe até aqui. A efetividade da Constituição Federal, diz Fux, a efetividade da Constituição Federal é tanto maior quando se alia ao sentimento constitucional do povo. Esse discurso aí, que chama a voz das ruas, que quer protagonismo da população sobre as decisões que deveriam ser frias, a letra da lei constitucional do Supremo, esse discurso poderia estar perfeitamente na boca daqueles manifestantes que, à porta do Supremo, pedem o fechamento da Corte Constitucional. Muito cuidado com isso. Vamos ver que Fux será esse. In Fux we trust. Ponto de interrogação. No. Só para deixar registrado. Agora o Andreasa está devendo um chopp para ele mesmo.
deixar registrado, porque essa situação está em apuração ainda, né, Andreasa? A prisão do secretário estadual da Educação do Rio de Janeiro, do Pedro Fernandes, que foi durante a gestão dele na Secretaria Estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social no governo de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, antes de assumir a Secretaria da Educação, a convite de Wilson Witzel. A ex-deputada, ex-secretária Cristiane Brasil segue sendo procurada, ela não foi localizada, tem um mandado de prisão contra ela também. Como a Andreasa está falando do Rio de Janeiro, né? Fala, Andreasa. Parece, Carla, que ela não está no Rio mesmo, que ela está fora, ou seja, não estaria foragida, estaria com uma agenda fora do Rio de Janeiro. E é muito importante notar, sem fazer julgamento de valor, que essa semana ceifou ou atingiu algumas das principais lideranças políticas do Rio de Janeiro à véspera de uma eleição. Nós tivemos, afora o Wilson Witzel, que é da semana passada, nós tivemos Eduardo Paes, Crivella, apreensão, entre outras coisas, do telefone do prefeito, telefone celular, uma medida extrema. Pedro Fernandes, que é o secretário estadual e o importante agente político no Rio de Janeiro, foi durante muito tempo cotado, inclusive, para ser candidato a prefeito, alguém influente, vejam, foi secretário nos governos do PMDB, nos governos Cabral, Pezão, depois mantido no governo Witzel, veja como é influente, e a Cristiane Brasil, que é jogadora decisiva nesse processo de convenção aqui para definição de chapa à prefeitura, cotada para ser vice, inclusive havia um acordo para ser vice da candidatura do PSL, se fosse mesmo o ex-nadador Luiz Lima, se reuniu nesse final de semana, filha do Roberto Jefferson, importante liderança do PTB. As peças do tabuleiro eleitoral do Rio de Janeiro estão todas ou ameaçadas ou vítimas de busca e apreensão, ou mesmo no Chilindró, né? Não tá bom aqui pro Rio, não. É isso aí, Andreasa. Qual é a música de hoje? Hoje é um belíssimo pedido do nosso ouvinte Marquito Black, que pediu Zé Cat, essa bela canção mascarada, pra serenar sexta-feira. Um beijo pra você. Sonhei conquistar, é que um dia afinal conquistei, enfim. Findou seu carnaval, e só nos carnavais encontrava-te sem encontrar este teu lindo olhar, porque o poeta era eu, cujas rimas eram compostas na esperança de que